Vamos lá. Hoje o nosso papo é sobre um dos crimes mais impactantes do nosso sistema de leis, o homicídio. A gente vai, olha, praticamente dissecar a anatomia legal desse crime, parte por parte, para entender direitinho como a lei define e como ela pune o ato de tirar a vida de uma pessoa. Olha, antes de a gente mergulhar nos artigos e nas leis, é crucial entender o que está em jogo aqui. O direito à vida não é só mais um direito na lista, sabe? Ele é a base, o alicerce para todos os outros. Pensa só, sem vida não existe liberdade, não existe propriedade, não existe nada. É por isso, claro, que a lei protege esse direito com unhas e dentes. E aí a gente chega no texto da lei, na sua forma mais crua, mais direta, lá do Código Penal. Duas palavras, só isso: matar alguém. É incrível pensar como essa frase, que parece tão simples, na verdade carrega toda a arquitetura de um crime que a gente vai começar a desmontar agora. Então vamos lá, começando pelo básico. No direito, a gente sempre fala em bem jurídico. E o que é isso? É, de forma bem simples, aquilo que a lei está protegendo. No caso do homicídio, esse bem é, sem a menor sombra de dúvida, a vida humana. É o pilar central que sustenta toda a lógica por trás da criminalização dessa conduta. Agora, vamos para o tipo penal. Esse é o jargão jurídico para a descrição da conduta que a lei proíbe. É como se fosse a receita do crime. E nesse caso, a receita é bem curta: matar alguém. O verbo, matar, define a ação. O complemento, alguém, define quem sofre essa ação. Simples, direto, sem rodeios. Ok, então, já temos a base, certo? Agora vamos aprofundar um pouco e quebrar esse crime em suas partes essenciais. Ou seja, quem são as pessoas envolvidas? Quem pode praticar o crime? Quem pode ser a vítima? E, tecnicamente falando, que tipo de crime é esse? É aqui que a gente percebe a universalidade da coisa. De um lado, o sujeito ativo, que é quem comete o crime. Pode ser literalmente qualquer pessoa. Por isso, é chamado de crime comum. E do outro lado, o sujeito passivo, a vítima. Também, qualquer ser humano que tenha nascido com vida. A lei aqui não faz qualquer distinção. E agora, um ponto técnico que é chave para entender tudo. O homicídio é um crime material. E o que raios isso significa? Significa que ele exige um resultado no mundo físico, um resultado concreto. Não adianta só ter a intenção de matar, ou mesmo só tentar. Para o crime de homicídio ser considerado consumado, ou seja, completo, o resultado precisa acontecer de fato: a morte da vítima. Beleza, já entendemos a estrutura do crime, certo? Mas e a consequência? Qual é a resposta que a lei dá para quem comete um ato desses? É o que a gente vai ver agora, falando da parte mais direta: a pena. E o que a lei prevê é isso aí, uma pena de 6 a 20 anos de reclusão. Percebe que é um intervalo bem grande, né, de 6 até 20, e esse número final, ele não é aleatório, não é um sorteio. Pelo contrário, ele é o resultado de uma análise judicial bem detalhada. Então, como se decide o número exato dentro dessa faixa de 6 a 20 anos? A resposta está num princípio super importante do nosso direito: a individualização da pena. A lei parte do princípio de que cada caso é único, por isso o juiz tem um caminho a seguir. Ele primeiro analisa todas as circunstâncias do crime e da pessoa acusada, depois estabelece uma pena inicial dentro daquele limite e, por fim, define como essa pena vai ser cumprida, se em regime fechado, semiaberto. Ok, vamos juntar as peças. A gente tem a conduta, o ato de matar. E a gente tem o resultado, a morte. Mas tá faltando uma peça para ligar uma coisa na outra. Uma peça fundamental. É o que a lei chama de nexo causal. Basicamente, é a conexão entre a ação e o resultado. E essa é talvez a pergunta central: como é que a lei consegue provar que foi exatamente aquela ação que causou exatamente aquele resultado? É preciso ter uma forma, uma ferramenta para estabelecer essa conexão sem deixar dúvida. Pois é, a ferramenta é essa. O nexo causal é essa ponte, esse elo obrigatório que conecta a conduta da pessoa com o resultado final, a morte. Se essa ponte não existir, não tem crime. Simples assim. Mas como é que a gente testa a existência e a força dessa ponte? E o teste é basicamente um exercício de imaginação proposto pela própria lei. A gente tem que se perguntar o seguinte: se a gente tirasse a ação daquela pessoa da história, se ela não tivesse feito nada, a morte teria acontecido mesmo assim? Se a resposta for não, ou seja, se sem aquela ação a vítima estaria viva, aí sim, a gente encontrou o nexo causal. Então, resumindo tudo,
A gente pode pensar no homicídio simples como uma estrutura que se apoia em 3 pilares. O primeiro é a conduta, o ato de matar alguém. O segundo é a consequência, a pena de 6 a 20 anos. E o terceiro, que amarra tudo, é a conexão, o nexo causal entre o ato e a morte. Se um desses pilares não estiver firme, a estrutura toda do crime simplesmente não para em pé. Então, o que a gente viu aqui foi o esqueleto, a fundação do crime na sua forma simples. Mas é importantíssimo saber que essa estrutura não é rígida. Dependendo da motivação, da maneira como o crime é executado, várias outras circunstâncias podem mudar completamente essa figura, adicionando o que a gente chama de qualificadoras ou até privilégios. Mas isso já é assunto para uma próxima conversa.